Para fechar esse tópico de responsabilidade patrimonial, senhores, nós vimos o artigo 789, que foi o que nos fez falar da impenhorabilidade e da alienação fraudulenta. Eu costumo brincar com os senhores que ele diz, mas o que importa é o que ele não diz. O 789, para fechar, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, mas o que importa é o que ele não responde, que é a impenhorabilidade. Penhorabilidade absoluta, relativa e do bem de família. Estudamos. E aí, ele não fala, então ele dá a entender que o devedor não responde com os bens pretéritos. E aí a exceção qual que é? As hipóteses em que ele vai responder. As alienações fraudulentas, fraude contra credores, fraude à execução, que acabamos de ver. Mas o artigo 790, ele vai complementar essa ideia de responsabilidade. Prevê o 790. São sujeitos à execução, quer dizer, além dessas hipóteses do 789, são ainda sujeitos à execução os bens, é essa lógica do 790, né? Não é que são apenas esses bens, porque tem o 789, né? O 790 vem após o 789, me perdoem a obviedade. Então são ainda sujeitos à execução. Vamos ver aqui. São 7 incisos. Alguns deles até se repetem e um deles, inclusive, nós já vimos. Olha lá. São sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação rei persecutória. Então aqui nós estamos diante de uma ação em que se busca a restituição de bens, né? Direito real ou uma obrigação rei persecutória, quando se persegue a coisa. E nesse caso, houve uma sucessão da coisa. Prevalece o entendimento em sede doutrinária de que essa hipótese do 790, inciso 1º, ela é exclusiva da sucessão causa-mortes. Porque a sucessão entre vivos, ela seria incluído na hipótese de fraude à execução. Quando o sucessor, quando o sucessor significa que houve uma alienação. Se for uma alienação, sucessão entre vivos, significa que há uma demanda rei persecutória, uma demanda de direito real em curso, e no curso da demanda houve alienação do bem, quando não se poderia fazer. Então, a doutrina analisa de forma sistemática, interpreta de forma sistemática os dispositivos e fala, então, se o 792 prevê fraude à execução, alienação no curso de uma demanda, o 790, inciso 1º, deve ser exclusivo para a sucessão causa-morte. É assim que prevalece o entendimento. Inciso 2º. São também sujeitos à execução os bens do sócio nos termos da lei. Bom, nós temos aqui duas considerações para fazer. Em primeiro lugar, é lembrar daquela distinção de personalidade entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, que é própria do direito empresarial. Eu acho que os senhores já viram. Se não viram, verão. Eu não sei qual é exatamente o período que os senhores travam contato no direito civil com essa temática. Em geral, há essa distinção de personalidade, salvo em algumas hipóteses, em alguns tipos societários muito específicos, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedades irregular ou sociedade de fato. Nesses casos não há a distinção de personalidade. Uma outra informação é que nós já até mencionamos aqui, que é possível buscar a desconsideração dessa personalidade jurídica. A desconsideração dessa distinção de personalidade. Então, essa distinção entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, na verdade, ela serve como um estímulo para que as pessoas se tornem sócias, empresárias. Fiquem tranquilos, o seu bem enquanto pessoa natural é só seu. Se a pessoa jurídica não der certo, cara, você constituiu um patrimônio lá a título de capital social, ela fracassou, é aquilo que vai fracassar. Ela tem vida autônoma, ela tem os bens dela, ela tem o azul dela e tem o vermelho dela. Então você não vai responder
por um insucesso da pessoa jurídica. Tem um montão de empresário aí que legitimamente arrebentam com um montão de empresa e naufragam com outras. Esse benefício da distinção de personalidade é um estímulo. Isso faz um bem para a sociedade, a função social da empresa como um todo. Ok? Agora, tudo isso deve ser feito na moral, né? É claro que quando eu digo que tem empresário que naufraga, porque ele tenta um ramo que é tormentoso, que é difícil e não consegue. Eu não cogitei, eu falei ainda, legitimamente. Ele legitimamente tenta, não dá certo. Ele não vai responder com os bens pessoais dele, desde que ele tenha feito legitimamente, na moral. Quando há hipótese de fraude, né, quando há qualquer tipo de abuso, e aí que eu não vou me aprofundar sobre essas questões de desconsideração, mas aí os senhores verão, tem doutrina, tem teoria maior, tem teoria menor a respeito da desconsideração. Então, quando for hipótese de se permitir a agressão de bens do sócio, a lei, o 790 está dizendo que vai fazer isso. Quais são as hipóteses para fechar em que se pode agredir bens do sócio? Ou é um tipo societário que não prevê a distinção de personalidade, como eu mencionei, comandita simples, nome coletivo, sociedade irregular. Aí não tem a distinção. Ou quando tem a distinção, mas o camarada não agiu dentro dos ditames do ordenamento, não agiu na moral, não agiu de forma legítima, aí você pode buscar a desconsideração da personalidade jurídica e, lhe obtendo, você vai agredir o patrimônio do sócio. Okay? Em todo caso, nós temos um tal de um benefício de ordem, né? Igual tem do fiador. Benefício de ordem o sócio pode pedir um benefício de ordem no sentido de que somente responda. O juiz reconheceu e decretou a desconsideração. O sócio tem, vamos assim dizer, o último suspiro. Excelência, então, meu patrimônio vai responder. Eu, enquanto sócio, vou responder? É isso? Então, peraí, por favor. Benefício de ordem. O que significa benefício de ordem? Primeiro, agrido o patrimônio da sociedade, que a dívida é dela. E aí só vem em mim no remanescente, no que sobrar. É possível que o sócio peça, portanto, benefício de ordem. Inciso 3º. Esse aqui não tem sentido. Não tem sentido a previsão em lei. Né? Responde ainda o bem do devedor, ainda que em poder de terceiro. Mas veja, o 790, ele traz o que a doutrina chama de responsabilidade patrimonial secundária, do sócio, em algumas hipóteses, do sucessor. O do inciso 3º não faz sentido o legislador tratar. O 789 falou, o devedor responde com todos os seus bens. Aí vem o inciso 3º do 790 e diz, o bem do devedor responde. Claro, o que tem aqui de curioso é, ainda que em poder de terceiro. Poder de terceiro, senhores, é posse. Quer dizer, posse é diferente de propriedade. A localização, a posse do bem não muda a titularidade. Esse dispositivo não faz sentido, é muito criticado. Inciso 4º do 790, já encaminhando aí para o final. Responde ainda o bem do cônjuge ou companheiro, equiparação entre matrimônio e união estável, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. Aqui nós temos duas hipóteses, tá? Duas hipóteses para dividir, que é muito comum. Isso aqui é uma discussão séria que se trava nos processos. Primeira divisão que se faz é saber se a dívida objeto da execução, se ela foi celebrada pelo casal, em benefício do casal. Nessa hipótese, em que a dívida foi celebrada pelo casal, na verdade, ambos são devedores. Né? Então, a vida do credor, nesse caso, ela é facilitada. Ela é mais fácil. E tem dispositivo no Código Civil, aí vai me fugir aqui, não sou propriamente um civilista, mas é 1600 e qualquer coisa, que prevê uma responsabilidade solidária entre os cônjuges. Né?
responsabilidade solidária entre os cônjuges, o que facilita também a vida do credor, né? Que ele não pega de um, pega do outro. Pode ser que os cônjuges tenham patrimônios distintos. Bom, a segunda hipótese é quando a dívida é contraída por apenas um dos cônjuges. Cônjuges ou, né, companheiros, tá, senhores? Vamos facilitar aqui. Cônjuge ou companheiro, eu sei que a Constituição equipara lá no parágrafo 6º do artigo 203. Então tá. Dívidas contraídas por apenas um do cônjuge. Aí aqui a vida do credor fica mais difícil, né? Fica mais difícil por quê? Porque o outro cônjuge não é devedor. Não é devedor. Como o outro cônjuge não é devedor, ele não é devedor no plano do direito material, ele vai ser um terceiro, ele não é legitimado, passivo, no plano do direito processual. Então ele vai ser necessariamente um terceiro. O outro cônjuge no direito processual é um terceiro. E aí o artigo 842 determina a intimação do terceiro. Há uma discussão sobre a natureza de intimação ou de citação. Prevalece que é intimação, não nos importa tratar disso aqui agora. Vai caber embargos de terceiro desse outro cônjuge, tá? Embargo de terceiro, vejam lá o que prevê o artigo 674, é embargo de terceiro. Do artigo 674, e a discussão grande que se dará ali é se a dívida, em que pese contraída por apenas um dos cônjuges, se ela se reverteu em benefício do casal. É essa a grande discussão que se dá. E por que se dá essa discussão? Porque a lei prevê que se separe do patrimônio do casal a meação do outro cônjuge, que não é devedor. E aí, nós temos que tratar mais objetivamente, o que nos interessa é isso aqui, ó. 843, parágrafo 2º. Foi uma mudança muito significativa em relação ao Código de 73. Porque no código anterior, você protegia o interesse do cônjuge não devedor. Como é que se protegia o interesse do cônjuge não devedor? No CPC de 73, era assim, 50%... Caramba, cadê o porcento? É a hora. 50% da arrematação do bem. Então, um bem foi levado, um bem que é do casal, foi levado à expropriação. Então, imagina, o bem foi levado, vou botar aqui, o bem vale 100 mil reais. O bem é avaliado em 100 mil reais. Depois os senhores vão entender isso melhor, tá? Ele foi alienado por 70 mil reais. Foi arrematado por 70 mil reais. O credor ficava com 35 e o cônjuge ficava com 35. Ameação do cônjuge. Isso no Código de 73, 50% da arrematação. O que o parágrafo 2º do 843 no Código de 2015 prevê? 50% da avaliação. Muda alguma coisa ou não muda? Muda muito, né? Porque naquele nosso exemplo ali, o mesmo exemplo, 100 mil de avaliação, 70 mil de arrematação, não ficaria 35 mil para o nosso digníssimo cônjuge, mas ficaria os 50 mil que era dele e 20 mil para o exequente. Muda muito, né? Então essa foi uma mudança importante. Vamos lá, senhores, vamos avançar. Mais de 10 horas já. Olha o inciso 5º, lembrando aos senhores que nós estamos no 790, inciso 5º. Já vimos. Também responde pela execução o bem alienado ou gravado com ônus reais reconhecido em fraude à execução. Foi o que nós vimos ainda há pouco. Faltou falar
lá na fraude à execução, isso seria uma questão interessante. O ato tido como fraude à execução é considerado como ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Então, tomem nota aí do artigo 774, parágrafo, inciso 1º. 774, inciso 1º. Considera-se atentatória à dignidade da justiça, olha que gracinha, a fraude à execução. Beleza? Voltando ao 790, que nós também já vimos. 790, inciso 6º. Também responde à execução o bem cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma, ação pauliana, de fraude contra credores. Os senhores se lembram que a fraude contra credores depende de ação autônoma e gera anulação. A fraude à execução é incidental e gera ineficácia. E aí, por fim, inciso 7º do 790. Eu falei que tem alguns dispositivos que não fazem sentido e são até repetidos, né? Também respondem o bem do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Mas nós não vimos lá no inciso 2º os casos do sócio? Uma das hipóteses do sócio nos disse que é da desconsideração da personalidade jurídica. Aqui, para não falar que é totalmente sem sentido essa previsão, tá? Você tem dois caminhos aqui para seguir. Ou você reputa totalmente sem sentido, porque você já incluiu lá no sócio a desconsideração, e aí é que você reconhece aqui no inciso 7º a previsão de desconsideração da pessoa jurídica em relação à pessoa natural. Ou, que é o que vem prevalecendo, você vê nessa previsão do 790, inciso 7º, algumas modalidades de desconsideração que o STJ vem reconhecendo e que não envolve a figura do sócio. Por exemplo, tem uma que até envolve a figura do sócio, mas é do sócio para a pessoa jurídica, que é a desconsideração inversa. É quando há uma inversão, quando você retira o patrimônio do sócio, deixa o cara sem nada e joga tudo para a pessoa jurídica. E ele celebra as dívidas em nome dele. Então ele não paga nada, ele é um tremendo insolvente e o cartão de débito, ele tem tudo porque quem paga é a pessoa jurídica. Nesse caso você pode buscar uma desconsideração inversa. Só que nesse caso você vai agredir o patrimônio não do sócio. Aí você não estaria no inciso 2º, estaria no inciso 7º. Faz sentido. E há também modalidades de desconsideração que permite desconsideração entre pessoas jurídicas de um mesmo conglomerado econômico, né? E aí também não envolveria o sócio, como tem prevalecido a interpretação desse inciso 7º aí. Portanto, as desconsiderações de personalidade jurídica que não agridam o patrimônio do sócio, porque o sócio já estaria no inciso 2º, ok?